Talvez você tenha chegado até aqui com um coração pesado. Talvez você esteja no ponto onde suas forças parecem ter se esgotado. Talvez você tenha orado, esperado, lutado, e ainda assim o caminho à sua frente parece mais escuro do que nunca. Sei que há momentos em que cada passo se torna uma batalha. Momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Momentos em que você se pergunta se vale a pena continuar acreditando. Se você está nesse lugar agora, exausto, desanimado, questionando se deve simplesmente desistir, quero que saiba que esta mensagem não é uma coincidência. Esta mensagem é um encontro divino no seu deserto, porque hoje Deus mandou te dizer: não desista agora. Não é uma frase motivacional vazia, não é um clichê espiritual. É uma palavra direta do coração de Deus para o seu coração. A Bíblia está repleta de pessoas que estiveram exatamente onde você está, no limiar da desistência. Moisés no deserto, Elias debaixo do zimbro, Davi nas cavernas. E em cada história Deus apareceu no momento crítico, não necessariamente para mudar as circunstâncias, mas para renovar a força e a esperança de seus filhos. Hoje Ele quer fazer o mesmo por você. Se esta mensagem já está tocando seu coração, comente "Não vou desistir" para declarar sua decisão de perseverar, mesmo quando tudo parece impossível. Antes de chegarmos à renovação da esperança, precisamos reconhecer a dor que pode levar alguém à beira da desistência. Não estou falando de desânimos passageiros, mas daquele cansaço profundo que atinge a alma, quando suas reservas emocionais, físicas e espirituais parecem completamente esgotadas. Talvez você esteja enfrentando uma batalha de saúde que parece não ter fim. Dias de dor se transformaram em semanas, meses ou anos. Os tratamentos não trouxeram os resultados esperados. As orações parecem não ter atingido o céu. Como o salmista, você clama: "Até quando, Senhor? Você se esquecerá de mim para sempre." Ou talvez seja uma luta financeira que tem sugado não apenas seus recursos, mas também sua dignidade. Portas de oportunidade fechadas, dívidas se acumulando, a pressão constante de não saber como proverá para si mesmo ou sua família. A frustração de ver outros prosperarem enquanto você continua lutando. Como está escrito: "Quebrantado estou de tanto sofrer, Senhor, cura-me." Talvez você esteja enfrentando o deserto de um relacionamento. Um casamento que, apesar de todos seus esforços, continua desmoronando. Filhos que se afastaram. Amizades que se provaram superficiais quando você mais precisou delas. A dor da rejeição ou da traição. Como Jó lamentou: "Meus amigos zombam de mim, mas diante de Deus os meus olhos derramam lágrimas." Ou talvez seja uma batalha espiritual. Uma noite escura da alma onde Deus parece distante. As promessas parecem vazias e sua fé, que antes era forte, agora parece frágil. Dúvidas que nunca imaginou ter agora assaltam sua mente. Como o próprio Jesus clamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste?" Pode ser também uma combinação de todas essas lutas, criando uma tempestade perfeita que parece determinada a afundar seu barco. Como os discípulos no mar tempestuoso, você olha para as ondas ameaçadoras, pensando que nem mesmo Jesus se importa que você está perecendo. Quero que você saiba que Deus não minimiza sua dor. Ele não desconsidera suas lágrimas. A Bíblia nos diz que Ele coleta nossas lágrimas em seu odre e as registra em seu livro. Seu sofrimento não é invisível aos olhos daquele que vê tudo. E ainda mais importante, sua capacidade de continuar carregando este fardo não é a medida da sua fé. Mesmo os mais fortes guerreiros de Deus chegaram ao ponto de dizer: "Não posso mais." Elias, depois de confrontar 450 profetas de Baal e ver o fogo cair do céu, fugiu com medo e pediu para morrer, dizendo: "Já tive o bastante, Senhor. Toma a minha vida." Davi, o homem segundo o coração de Deus, confessou: "Meu espírito se abate dentro de mim. O meu coração está desolado." Paulo, o grande apóstolo, admitiu: "Fomos sobrecarregados excessivamente, acima das nossas forças."
a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, se você está sentindo que não pode mais continuar, se cada passo parece impossível e o caminho à frente parece interminável, saiba que você não é fraco. Você não é um fracasso espiritual. Você está em boa companhia, na companhia daqueles cujas histórias Deus preservou nas Escrituras, precisamente porque refletem a honesta jornada da fé. A questão não é se você chegará ao seu limite. Todos chegamos eventualmente. A questão é o que acontece quando você chega lá. E é exatamente neste ponto crítico que Deus tem uma mensagem para você hoje. Não desista agora. Por que não desistir agora? Por que continuar quando tudo em você quer simplesmente jogar a toalha? Por que persistir quando a evidência visível parece contradizer tudo que você esperava e acreditava? Porque há uma verdade espiritual poderosa que transcende nossas circunstâncias. Os momentos que precedem o amanhecer são sempre os mais escuros. Na economia de Deus, o ponto de quebrantamento total frequentemente precede o momento da libertação. O lugar de completo desespero muitas vezes se torna o palco para o maior milagre. O vale profundo é frequentemente o caminho necessário para o monte mais alto. Vemos este padrão repetidamente nas Escrituras. Foi quando o povo de Israel estava encurralado entre o mar e o exército egípcio, sem nenhuma saída visível, que o Mar Vermelho se abriu. Foi quando os mantimentos acabaram completamente para a viúva de Sarepta que o milagre da multiplicação começou. Foi quando Lázaro não apenas adoeceu, mas morreu e foi sepultado por 4 dias que Jesus realizou sua obra mais impressionante. E mais significativamente, foi na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado e toda a esperança parecia perdida, que o fundamento para o maior milagre de todos, a ressurreição no domingo, estava sendo estabelecido. Este é um princípio espiritual que você precisa agarrar hoje. O momento da sua maior fraqueza pode ser exatamente o precursor do seu maior testemunho. A Bíblia revela em 2 Coríntios: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Note o que este versículo não diz. Não diz que o poder de Deus se manifesta apesar da nossa fraqueza. Diz que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sua fraqueza atual não é um obstáculo para o milagre de Deus. É o próprio palco que Ele escolheu para demonstrar seu poder. Quanto mais fraca parece sua situação, mais glorioso será o testemunho quando Deus intervir. Há outro princípio, poderoso para você. A persistência espiritual não é valorizada por quão longe você vai, mas pelo simples fato de que você continua se movendo. Na parábola da viúva persistente, Jesus não a elogia por suas eloquentes petições. Ele a destaca simplesmente porque ela se recusou a desistir. Ela continuou voltando. Ela persistiu quando tudo indicava que seria inútil. E aqui está a verdade revolucionária. No reino espiritual, a persistência sempre vence o tempo. Enquanto você se recusa a desistir, o inimigo não pode reivindicar vitória sobre sua vida. Talvez você não veja nenhum progresso. Talvez sua situação pareça exatamente a mesma ou até pior. Mas no mundo invisível, cada vez que você escolhe continuar crendo, continuar orando, continuar esperando, mesmo sem evidência visível, você está acumulando uma reserva de fé que eventualmente transbordará em manifestação. Em Hebreus nos encoraja: não abandonem a confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Note a linguagem. Quando tiverem feito a vontade de Deus. Não se trata apenas de se você receberá o que Deus prometeu, mas de quando você receberá. A promessa não está em questão. O tempo é que é variável. E qual é a vontade de Deus para você neste momento? Perseverar, não desistir, continuar crendo contra toda a esperança, como Abraão, que contra a esperança, em esperança creu. Aqui está uma verdade que precisa ser gravada em seu coração. Sua fé não é medida por seus sentimentos, mas por suas decisões. Você pode não sentir fé agora, pode não sentir esperança ou confiança.
Seus sentimentos podem estar completamente alinhados com suas circunstâncias negativas, mas a fé verdadeira não é uma emoção, é uma escolha. É a decisão de continuar confiando na palavra de Deus, mesmo quando cada sentido natural está gritando o contrário. E aqui está a promessa divina para você hoje. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Este versículo não diz que Deus imediatamente remove todas as suas batalhas. Diz que Ele renova suas forças para enfrentá-las. A águia não evita a tempestade, ela usa os ventos da própria tempestade para subir mais alto. E finalmente lembre-se, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sua luta atual, por mais dolorosa, por mais prolongada, é temporária. Mas os frutos que vêm através desta luta, a transformação do seu caráter, o testemunho que será estabelecido, estes são eternos. Agora, quero convidá-lo a se unir a mim em uma oração poderosa. Uma oração que não apenas pedirá a Deus por força, mas que também declarará suas promessas sobre sua vida. Vamos nos posicionar juntos diante do trono da graça e clamar por aquela renovação que só Ele pode trazer. Feche seus olhos, se possível, abra seu coração e permita que estas palavras se tornem suas palavras diante de Deus. Por que não? Desistir agora? Por que continuar quando tudo em você quer simplesmente jogar a toalha? Por que persistir quando a evidência visível parece contradizer tudo que você esperava e acreditava? Porque há uma verdade espiritual poderosa que transcende nossas circunstâncias. Os momentos que precedem o amanhecer são sempre os mais escuros. Na economia de Deus, o ponto de quebrantamento total frequentemente precede o momento da libertação. O lugar de completo desespero muitas vezes se torna o palco para o maior milagre. O vale profundo é frequentemente o caminho necessário para o monte mais alto. Vemos este padrão repetidamente nas Escrituras. Foi quando o povo de Israel estava encurralado entre o mar e o exército egípcio, sem nenhuma saída visível, que o Mar Vermelho se abriu. Foi quando os mantimentos acabaram completamente para a viúva de Sarepta, que o milagre da multiplicação começou. Foi quando Lázaro não apenas adoeceu, mas morreu e foi sepultado por 4 dias, que Jesus realizou sua obra mais impressionante. E mais significativamente, foi na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado e toda a esperança parecia perdida, que o fundamento para o maior milagre de todos, a ressurreição no domingo, estava sendo estabelecido. Este é um princípio espiritual que você precisa agarrar hoje. O momento da sua maior fraqueza pode ser exatamente o precursor do seu maior testemunho. A Bíblia revela em 2 Coríntios: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Note o que este versículo não diz. Não diz que o poder de Deus se manifesta apesar da nossa fraqueza. Diz que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sua fraqueza atual não é um obstáculo para o milagre de Deus. É o próprio palco que Ele escolheu para demonstrar seu poder. Quanto mais fraca parece sua situação, mais glorioso será o testemunho quando Deus intervir. Há outro princípio, poderoso para você. A persistência espiritual não é valorizada por quão longe você vai, mas pelo simples fato de que você continua se movendo. Na parábola da viúva persistente, Jesus não a elogia por suas eloquentes petições. Ele a destaca simplesmente porque ela se recusou a desistir. Ela continuou voltando. Ela persistiu quando tudo indicava que seria inútil. E aqui está a verdade revolucionária. No reino espiritual, a persistência sempre vence o tempo. Enquanto você se recusa a desistir, o inimigo não pode reivindicar vitória sobre sua vida. Talvez você não veja nenhum progresso. Talvez sua situação pareça exatamente a mesma ou até pior. Mas no mundo invisível, cada vez que você escolhe continuar crendo, continuar orando, continuar esperando, mesmo sem evidência visível, você está acumulando uma reserva de fé que, eventualmente, transbordará em manifestação.
Em Hebreus nos encoraja: não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Note a linguagem. Quando tiverem feito a vontade de Deus. Não se trata apenas de se você receberá o que Deus prometeu, mas de quando você receberá. A promessa não está em questão. O tempo é que é variável. E qual é a vontade de Deus para você neste momento? Perseverar. Não desistir. Continuar crendo contra toda esperança, como Abraão, que, contra a esperança, em esperança creu. Aqui está uma verdade que precisa ser gravada em seu coração. Sua fé não é medida por seus sentimentos, mas por suas decisões. Você pode não sentir fé agora, pode não sentir esperança ou confiança. Seus sentimentos podem estar completamente alinhados com suas circunstâncias negativas. Mas a fé verdadeira não é uma emoção, é uma escolha. É a decisão de continuar confiando na palavra de Deus, mesmo quando cada sentido natural está gritando o contrário. E aqui está a promessa divina para você hoje. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Este versículo não diz que Deus imediatamente remove todas as suas batalhas. Diz que Ele renova suas forças para enfrentá-las. A águia não evita a tempestade. Ela usa os ventos da própria tempestade para subir mais alto. E finalmente lembre-se, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sua luta atual, por mais dolorosa, por mais prolongada, é temporária. Mas os frutos que vêm através desta luta, a transformação do seu caráter, o testemunho que será estabelecido, estes são eternos. Agora, quero convidá-lo a se unir a mim em uma oração poderosa. Uma oração que não apenas pedirá a Deus por força, mas que também declarará suas promessas sobre sua vida. Vamos nos posicionar juntos diante do trono da graça e clamar por aquela renovação que só Ele pode trazer. Feche seus olhos, se possível, abra seu coração e permita que estas palavras se tornem suas palavras diante de Deus. Senhor, venho diante de Ti agora, não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que conhece o único que as possui. Represento cada pessoa que está ouvindo esta oração. Pessoas lutando para encontrar forças, pessoas no limiar da desistência, pessoas necessitando desesperadamente de esperança. Deus, que esta não seja apenas mais uma oração, mas um encontro sobrenatural entre Ti e cada coração quebrantado. Que seja um momento divisor de águas, onde cansaço se transforma em força, desespero em esperança, desistência em determinação sagrada. Para aquele exausto após meses ou anos de batalha sem ver mudança, declaro: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Peço uma infusão sobrenatural de energia divina sobre cada mente cansada, corpo esgotado, espírito abatido. Que uma força inexplicável flua como rio poderoso, quebrando toda barreira de exaustão. Para aquele enfrentando uma montanha aparentemente impossível, dívidas, diagnósticos devastadores, relacionamentos destruídos, vícios persistentes, declaro: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: passa daqui, para acolá e há de passar. Não pela grandeza da nossa fé, mas pela grandeza do nosso Deus, especialista em mover montanhas impossíveis. Senhor, remove as vendas espirituais que impedem teus filhos de verem além das circunstâncias. Mostra-lhes que o que enfrentam não é o capítulo final, apenas uma página necessária na história de redenção que estás escrevendo. Para aquele de coração partido pela traição, rejeição ou perda, declaro: Ele sara-os de coração, quebrantado, e lhes pensa as feridas. Que o bálsamo do teu amor flua para cada ferida emocional, trauma e cicatriz. Que aquilo destinado à destruição se torne, em tuas mãos, material para uma restauração gloriosa. Para o atormentado pelo medo do futuro e ansiedade sobre o desconhecido, declaro: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento.
Que uma paz transcendente guarde cada coração e mente. Paz não baseada em circunstâncias favoráveis, mas ancorada na presença inabalável de um Deus que nunca falha. Para quem luta com dúvidas, questionando se sua fé é real quando tudo parece contradizê-la, declaro: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Lembramos que até os mais fortes na fé tiveram momentos de dúvida. João Batista, que proclamou: Eis o Cordeiro de Deus, depois perguntou: És tu aquele que haveria de vir? Senhor, encontra-os em suas dúvidas, revelando-te como o Deus maior que todas as perguntas. Para quem sente que perdeu tempo demais, cometeu erros demais, desperdiçou oportunidades demais, declaro: restituirei os anos que foram consumidos. Há um Deus que não apenas perdoa o passado, mas o transforma em fundamento para um futuro. Melhor, um Deus que transforma cinzas em beleza, pranto em júbilo, desespero em dança. Para quem se sente invisível, esquecido por pessoas e talvez por Deus, declaro: nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Tu não és um pensamento casual, mas objeto do seu amor incansável, alvo da sua busca constante, recipiente da sua graça ilimitada. Senhor, peço por aqueles no aparente fim do seu caminho de fé, que oraram, jejuaram, creram, e ainda assim a resposta não veio. Para eles declaro: até aqui nos ajudou o Senhor. Que vejam tua fidelidade em cada passo e encontrem força para dar mais um passo e depois outro. Peço uma unção fresca, uma nova visão, uma renovação do primeiro amor, uma restauração da alegria da salvação. Que o cansaço espiritual se transforme em entusiasmo, que a aridez seja inundada pelo teu espírito, que orações mecânicas sejam reacendidas com paixão celestial. Senhor, manifesta a tua presença tão tangível que ninguém possa duvidar de tua companhia. Não apenas por sinais externos, mas por aquela certeza interior que só teu Espírito pode dar, a convicção de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. E para quem está prestes a desistir de um sonho, casamento, chamado ou da própria vida, declaro: não desista agora. Você não vê o que Deus vê, não sabe o que Deus sabe, não percebe quão perto está da sua virada. O inimigo, não. Lutaria tão arduamente se não houvesse algo extraordinário à frente. Senhor, concede a cada um uma visão além do vale atual, um vislumbre da montanha que virá. Revela que esta tempestade não durará para sempre. Esta noite não será eterna. Esta dor não terá a última palavra. Dá-nos perspectiva eterna, que enxerga além do momento presente para o testemunho sendo forjado através desta provação. Declaramos que escolhemos confiar em Ti mesmo sem entender Teus caminhos. Escolhemos crer em Tua bondade mesmo quando não a sentimos. Escolhemos perseverar mesmo quando queremos desistir. Para cada pessoa que decidir hoje não desistir, peço uma manifestação tangível da Tua graça, não necessariamente em circunstâncias mudadas, mas em força renovada, clareza mental, determinação espiritual e paz inexplicável para continuar. Que cada um possa dizer como Davi: eu teria desesperado se não tivesse crido que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esta é nossa esperança. Esta é nossa âncora. Por causa dela, não desistiremos. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Meu amigo, minha amiga, ouça-me atentamente. O que o inimigo mais teme não é sua força, mas sua persistência. Não é seu talento, mas sua recusa em desistir. Quando você decide continuar crendo quando tudo indica o contrário, você está fazendo uma declaração poderosa no reino espiritual. Está declarando que confia mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Está demonstrando que sua fé não depende do que seus olhos veem, mas do que seu coração sabe ser verdade. A partir de hoje, quero que você comece cada manhã declarando: não vou desistir agora. Não como um mantra vazio, mas como uma declaração de guerra contra todas as forças que têm tentado roubar sua esperança. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: não vou desistir, como um ato de fé e um testemunho público da sua decisão de perseverar. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando para encontrar forças para continuar.
Inscreva-se em nosso canal para receber mais palavras de encorajamento e força para a sua jornada. E se você precisa de oração específica, deixe seu pedido nos comentários. Nossa equipe estará intercedendo por você. O que determina seu futuro não são as batalhas que você enfrenta, mas a decisão de continuar avançando, mesmo quando tudo em você quer desistir. Sua virada pode estar muito mais próxima do que você imagina. Não desista agora. Amorosamente eu sou.